Olá! Esta aula será sobre os mitos e verdades sobre o suicídio. Lembrando que abaixo da aula você encontra um slide como material de apoio. E você pode deixar comentário aqui abaixo da aula também que eu te respondo. Então vamos lá. Bom, quem quer se matar não avisa, faz. O que você acha quando você ouve essa frase? Quem quer se matar não avisa, faz. Bom, a verdade é que o suicídio é um fenômeno que não se apresenta da mesma forma para todas as pessoas, tá? Então, existem pessoas que vão avisar, né, que vão falar sobre a intenção de morrer, mas não significa que a pessoa que não dê sinal, que não fale sobre isso, que ela não vai fazer, tá? Tem muita gente que morre por suicídio ou que tenta suicídio que não fala sobre isso, tá? Então, é comum que se escute isso, né? Ah, se você quisesse morrer, você já tinha se matado, você não ia ficar falando, né? Isso você está fazendo para chamar atenção, coisas do tipo. Então, esse é um mito. A próxima fala é: todas as pessoas dão sinais. Eu já falei um pouco, né, na outra frase. Então, esse é um mito também. Não são todas as pessoas que dão sinais, tá? Existem pessoas que vão comunicar, que vão falar sobre, e tem pessoas que não, tá? Mesmo porque esse sinal, ele nem sempre vai ser tão explícito. Então, tem pessoas que o sinal será o quê? A pessoa se desfazer de coisas, fazer um testamento, se despedir, se declarar para as pessoas, organizar a vida financeira, fazer um plano funerário, mas não significa que todo mundo vai pensar que, então fulano está pensando em suicídio, né? Não, tá? Então, nem sempre o sinal ele vai ser explícito, tá? Então, por isso que muitas pessoas não percebem os sinais porque não estão atentos a ele e porque a maioria das pessoas não acredita que alguém possa cometer suicídio. As pessoas imaginam que é algo muito extremo e que, imagina, né, você tá blefando. Não, você fica avisando, então você não vai fazer, né? É uma coisa muito difícil das pessoas acreditarem, de forma geral. Então, esse é um mito também. Podemos prever o suicídio? O que você acha? Prever. Se a gente tiver uma bola de cristal, né? Talvez. Mas quando a gente fala de suicídio, risco de suicídio, falamos em estimar a possibilidade de um suicídio ocorrer. Agora, prever se aproxima de uma ideia de adivinhar, né? E isso não existe, tá? A gente só vai saber se alguém está em risco de suicídio. Primeiro, eu tenho que ter acesso a essa pessoa, eu tenho que conhecer essa pessoa, tá? Eu tenho que estar próximo dela. Ou eu tenho que ser um profissional de saúde que atenda essa pessoa, tá? Para eu ter uma ideia avaliando o risco, tá? E avaliação do risco é um raciocínio clínico que a gente tem voltado para o suicídio, para as ideias de suicídio. Então, eu não tiro da minha cabeça, eu acho, não se trabalha com achismo. Eu acho que fulano tem risco de suicídio. Eu acho, não. A gente não tem como pensar nisso com base em achismos, tá? E é sempre uma possibilidade, estimar o risco. Eu posso avaliar alguém com alto risco de cometer suicídio? Sim. Significa que a pessoa vá tentar suicídio, que vá morrer por suicídio? Não. Eu não tenho como prever, eu não tenho como adivinhar. Sempre pensem que não existe bola de cristal, a gente não consegue prever o futuro. Então, estimar o risco é diferente de prever, tá? Então, esse é um mito também. Outra fala é: o suicídio é sempre multifatorial.
essa fala é verdadeira, né? Então não é um mito, é uma verdade. E o que que é isso, né? De suicídio ser sempre multifatorial? Não existe por um único motivo. Ninguém acorda saudável, se sentindo bem, e à noite, né, tira a vida. É sempre um processo. E esse processo, ele é construído a partir de vários fatores: genética, história de vida, personalidade, os estressores, o ambiente em que a pessoa vive, tá? Várias situações. Então, ninguém tira a vida por um único motivo. Toda vez que você se deparar com uma notícia do tipo, tirou a vida porque separou da esposa, tirou a vida porque perdeu o emprego, não é verdade, tá? O fato de, ter perdido o emprego, ter separado da esposa, pode ter sido um fator que contribuiu para a pessoa se envolver ali num comportamento suicida, mas que não que tenha sido só por isso, tá? Então, é sempre multifatorial e sempre de forma diferente para cada pessoa, tá? As pessoas morrem e tentam suicídio por motivos e em circunstâncias diferentes. Não é algo que acontece igual para todo mundo, tá? Então, sim, verdade, sempre multifatorial. Então, reforçando, toda vez que você ver algo sendo falado sobre o suicídio que fale de uma forma generalista, por exemplo, todo mundo, né, dá sinais, por exemplo, tá? Não é todo mundo, tá? Não tem como a gente fazer uma afirmação dessa, todo mundo. Se é multifatorial, como é que eu vou dizer que é todo mundo que dá sinal? Se é algo que se manifesta de forma diferente para cada pessoa, tá? Falar sobre o suicídio pode ser perigoso. O que que você acha? Pode ser perigoso ou não? Bom, pode ser perigoso dependendo da forma como o assunto é abordado. Eu vou dar um exemplo. Vamos pensar numa notícia que sai na internet falando, noticiando uma morte por suicídio, e lá se coloca fotos da pessoa que morreu, cenas da morte, circunstâncias da vida da pessoa, se explica o método, como a pessoa fez, o que a pessoa usou para causar a morte. Isso pode ser perigoso, por quê? Se uma outra pessoa que já está em risco de suicídio se depara com uma notícia dessa, ela pode ter uma ideia ali, tá? Por quê? Eu estava em dúvida aqui sobre qual método eu utilizar, e aí eu vejo uma notícia, a pessoa usou tal método e a pessoa morreu. Se ela morreu, esse método funciona. Entende como pode ser perigoso? Então, não é que não se possa falar sobre suicídio. Pode e deve, mas de uma forma cuidadosa. Não tem por que eu, por exemplo, dar um curso falando sobre método, te explicando aqui quais métodos você deve usar para cometer suicídio, tá? Isso não se faz. Mas existe material desse tipo. Se você colocar na internet aí, existem livros e pessoas que ensinam isso, tá? Comunidades, pessoas que ficam se encorajando, tá? Para fazer uma tentativa para morrer por suicídio. Então, assim, é perigoso dependendo da forma, tá? Se eu saio por aí falando de uma forma preconceituosa, estigmatizante, eu posso causar um efeito inverso, que é gerar mais sofrimento, tanto para as pessoas que convivem com alguém em risco de suicídio, que perderam alguém por suicídio, ou por quem tem ideias de suicídio. Por exemplo, aquela série que saiu um tempo atrás, 13 Razões Por Quê? É uma série que abordava a questão do suicídio de uma forma muito inadequada, por quê? Primeiro porque falava sobre, o nome da série é 13 Razões Por Quê? Pelo fato de a personagem central, ela gravar uma fita, 13 fitas, para pessoas que ela considerava terem feito algo para que ela cometesse suicídio. E em determinado episódio, ela tira a vida e eles mostram o método, como ela fez para ter acesso a esse método, e mostram a cena dela
fazendo a tentativa, depois dela morta, mostram os pais encontrando. Então, assim, essa série, ela causou muito prejuízo, porque se alguém em risco de suicídio se depara com aquilo, vai ajudar no quê? Não ajuda em nada. Então, assim, você pode fazer uma série, um documentário sobre suicídio? Sim. Falando sobre prevenção, sobre cuidado. Você pode falar sobre os sinais de alerta, você pode falar sobre fatores de risco, sempre de uma forma cuidadosa e apontando a prevenção, tá? Não tem necessidade de você sair por aí falando sobre método, tá? Então, sim, pode ser perigoso dependendo da forma como se aborda. Não significa que, suicídio é um tema perigoso, não devo falar sobre. Deve. Tendo embasamento, sabendo o que você está falando, não tem problema, você pode e deve falar, tá? Mas não é de qualquer forma. Tem sempre que pensar que isso vai causar um impacto. Qual impacto você quer gerar? Positivo ou negativo? Então, com base nisso, você vai pensar no que é que você vai falar sobre o assunto. Então, verdade, falar sobre o suicídio pode ser perigoso, a depender, né, da forma como ele é abordado. Quem pensa em suicídio uma vez, vai pensar sempre. O que você acha? Esse é um mito, tá? Por quê? Tem tratamento. Se fala que tem tratamento, tem prevenção, logo, não significa que porque eu pensei uma vez em suicídio, eu vá pensar o resto da minha vida, tá? Existem pessoas que podem pensar em suicídio uma vez e depois nunca mais pensar, e tem também as pessoas que passam muitos anos da vida ou uma vida toda tendo esse tipo de ideia, tá? Mas não significa que seja uma regra, que sempre irá pensar. Mas o fato é que a pessoa que pensou em suicídio uma vez, ela fica mais vulnerável a pensar novamente em comparação à pessoa que nunca pensou no suicídio, tá? Então, não é uma regra, tá? Pode ser que você nunca mais pense, como, né, pode ser que você pense por um período longo. Então, esse é um mito, tá? Pessoas em risco de suicídio precisam de tratamento. Sim, essa afirmação é verdadeira, tá? Tratamento com psicólogo, psiquiatra, tá? Bom, é isso. E qualquer pessoa pode pensar em suicídio. O que você acha? Você acha que existe um perfil específico e só aquele público vai pensar em suicídio? Ou você acha que qualquer pessoa está sujeita a pensar em suicídio? Verdade? Qualquer pessoa pode pensar em suicídio, tá? Rico, pobre, homem, mulher, jovem, idoso, qualquer pessoa. Se você é um ser humano, você pode pensar em suicídio, desde que você tenha, né, elementos que te deixem vulnerável para esse tipo de pensamento, tá? Mas que sim, qualquer pessoa, né, pode um dia pensar sobre o suicídio, tá? Lembrando que pensar no suicídio é diferente de tentar ou de morrer por suicídio. Sempre importante frisar, né, essa diferença. Eu deixei essa afirmação por último porque eu queria comentar o seguinte: tem muita especulação e muita fala que associa o suicídio a algo inapropriado, algo, nossa, né, a pessoa é louca de pensar nisso, só pessoas doentes pensam nisso, só pessoas que estão fora da realidade pensam nisso, só pessoas com muitos problemas, pessoas fracas, uma série de ideias muito erradas, tá, e geralmente pejorativas sobre a questão do suicídio, tá? E não, quando na verdade qualquer ser humano pode pensar em algum momento da vida, tá? Não isso não é exclusivo de nenhuma classe social nem nada do tipo. É claro que existem grupos de risco, né? Determinadas características ali que se associam a um maior risco, tá? Mas, de forma geral, qualquer ser humano pode em algum momento pensar no suicídio, tá? Então, esse vídeo foi sobre mitos e verdades sobre o suicídio. Se você tiver alguma dúvida,
alguma fala que você queira saber se é verdade ou se é um mito, você pode comentar aqui embaixo que eu te respondo, tá certo? Até o próximo vídeo.